E um arquiteto falou assim, nossa, não esperava que uma coisa tão bem feita fosse feita por brasileiros e por uma mulher. Tipo, e ele achou que ele tava fazendo um elogio. Nós somos tão apegadas a detalhes, a gente é tão criativa, né? A gente é tão capaz, a gente faz tantas coisas. Acho que historicamente, assim, nos últimos anos a gente foi se tornando cada vez mais especialistas na arquitetura residencial. E isso é uma super referência lá fora, assim. Olá, eu sou Linda Martins, sejam muito bem-vindos ao Lady Talks. E no episódio de hoje eu estou recebendo aqui uma convidada muito especial, com muita honra, Amanda Ferber, que é sinônimo de visão de futuro, de autenticidade, de inovação. Amanda é arquiteta, CEO e editora-chefe do Architecture Hunter, que é o maior perfil independente de arquitetura do mundo. Uau! E aí, Amanda, me conta um pouquinho. Estou muito feliz de ter você aqui. Muito obrigada, por esse prazer de ter vindo, aceitado nosso convite. Obrigada a você, Linda, pelo convite. Muito feliz de estar aqui também. Acompanho o seu trabalho há tanto tempo, então achei muito legal quando você criou esse podcast também. Muito obrigada pelo convite. Esse é um espaço para a gente discutir, assim, histórias, para a gente saber um pouco mais sobre o design e arquitetura. A gente tem levantado discussões tão gostosas aqui, tem sido um trabalho muito interessante. E, ao mesmo tempo, eu acho que vale a pena a gente também conhecer um pouquinho da história por trás do profissional, que eu acho que é isso que conecta também com as pessoas, né? Uhum. E a gente sempre começa aqui com a mesma pergunta. Então, conta para mim o que é design para você. Bom, eu acho que o design... Talvez seja uma resposta um pouco óbvia, mas eu não sei, não consigo fugir muito disso. Mas acho que o design, ele é o encontro da estética e da função. Acho que é esse blend perfeito, porque acho que quando é um bom design, ele tem que valorizar a estética, mas também tem que valorizar a função, senão seria só uma arte, se não valorizasse a função também. E eu acho que, assim, o design pelo design, eu acho que é isso, assim, mas aí a gente pode entrar numa discussão mais filosófica também de categorias de design, vários pontos, quando ele emociona, mas eu acho que basicamente é tipo quando tem esse encontro da funcionalidade, da estética, acho que, enfim, a gente tá falando de design. Uhum. A gente tem uma categoria dentro do design, que é o design arte, né? Que eu tenho colegas muito, muito bacanas que fazem com maestria. Principalmente na Itália existe essa divisão muito forte. Eu acabei meu mestrado agora e o meu tutor de projeto é o Gustavo Martini. Você deve conhecer, ele é brasileiro também. E ele foi meu tutor de projeto durante um ano, assim. Então, ele deixou isso muito claro pra gente, né? Quando a gente vai escolher um caminho, o designer, quando ele começa o trabalho, a gente tem essa decisão que a gente toma. Se a gente quer fazer o design como um produto, um objeto, ou se a gente vai para o design art, que é o que ele faz muito bem, né? Sim. Então, são vertentes muito diferentes do design, e é muito interessante, porque quando você faz arte, você não tem por que se explicar, né? E a gente teve uma conversa agora lá em Milão, a gente estava lá, e eu fui na escola, e eu encontrei ele lá, e ele estava me falando, olha, eu acho que eu vou seguir a arte agora, porque o design... A gente tem que ter um porquê, a gente tem que ter um acabamento, a gente tem que ter uma função muito específica. O mercado te empurra muitas questões de venda também, né? Então, a gente segue muito isso. E a arte, não. A arte, ela é uma expressão única, exclusiva, e é um momento do artista, né? Uma vez uma conversa, acho que foi com o Jader, ele trouxe um ponto que eu achei muito interessante, que era isso, se você compra uma obra de arte, ela quebra, você não vai lá no saque reclamar. Mas se você compra uma cadeira e ela quebra, você vai reclamar? Tipo, você tá lá dentro do prazo e tudo mais. Então, acho que esse é uma questão também sobre a arte versus o design, tipo, até onde vai esse encontro, né? Não, é muito interessante. É uma discussão muito profunda, né? Que a gente tem que ter bastante tempo para falar sobre. E você criou o Architecture Hunter ainda na faculdade, né? Me conta como que foi, quando foi que você entendeu que aquela sua pastinha de referências ia virar algo tão grandioso, como é hoje esse perfil? Então, isso é engraçado, porque eu não entendi que ele ia virar algo tão grande no momento que eu criei. Foi nesse processo, depois de o Architecture Hunter já estar existindo, que eu fui com o tempo entendendo que ele tinha completamente saído da proporção do que eu imaginava e que poderia ser muito maior do que eu sempre pensei. Porque, na época, em 2013, estava no primeiro semestre da faculdade, tinha 18 anos, ninguém trabalhava com Instagram, como hoje, né, que é uma ferramenta profissional. Era uma coisa, um hobby das pessoas mesmo, era uma pasta pessoal, uma coisa assim. Então, quando eu criei, eu não tinha essa expectativa, eu não imaginava o que poderia ser, sabe?
E acho que foi nesse crescimento no decorrer dos anos e de eu ir percebendo que, com o tempo, né, o Architecture Hunter sempre teve esse posto de maior página independente de curadoria de arquitetura no Instagram do mundo, que eu fui entendendo que as proporções poderiam ser muito além do que apenas, entre aspas, ali, o Instagram. Então, acho que, por exemplo, quando eu consegui meu estágio com o Márcio Kogan, por causa do Architecture Hunter, acho que foi a primeira vez assim que eu fui entendendo, nossa, isso aqui tá me abrindo algumas portas, sabe? Porque ele já acompanhava a página, sem saber quem tava por trás. Então, eu acho que foi mais ou menos aí, em 2015, que já tinha 200 mil seguidores. Tipo, quando eu comparo hoje a mais de 3 milhões, parece pouco, mas pra época, pra 2015, era muita coisa. Tipo, era o maior Instagram de arquitetura do mundo também. Então, acho que foi mais nessa época, assim, que eu fui percebendo que ele poderia abrir outros caminhos que eu nunca imaginei, assim, sabe? E você fez, então, um estágio com o Kogan. Conta pra gente. Não tá aqui, mas eu quero saber. Você trabalhava na parte de projetos, Não, eu trabalhava na parte do Revit. Na verdade, não era para ser um estágio, isso que é mais engraçado também. Ele seguia a página, eu conheci ele num evento, no lançamento de um livro. E aí, nas conversas, eu acabei falando que eu era do Architecture Hunter, porque eu já sabia que ele me seguia. E era anônimo, então ninguém sabia quem estava por trás, por muito tempo, metade da história do Architecture Hunter, assim. E aí ele falou, nossa, você tem postado menos ultimamente. Eu falei, nossa, ele realmente segue. E aí, nas conversas, ele falou para eu conhecer o escritório. E acabou que eles prepararam 2 semanas, tipo, meio que um programa, assim, pra eu ser uma insider ali por 2 semanas. Então, de manhã eu ficava com um profissional e de tarde com outro. Tinha em torno de 30 pessoas na época que eu tava lá. Então, isso durou 2 semanas. E aí, cada um me explicava, passava um período para elas mostrarem tudo, quais eram as suas responsabilidades lá dentro, tudo. E aí, no último dia, eu tava com a Raquel, que ela tocava o Revit. E eu tinha acabado de fazer um curso, então eu super entendia de Revit. Hoje, zero. Vou te perguntar isso também. Mas me ofereci para ajudar ela com alguns projetos específicos. Porque tinha uma parte lá de design de produto especificamente, que eles estavam tentando desenhar todos os produtos que eles geralmente usavam, né, nos projetos, para ter no Revit também, já pronto. Tipo, ter uma pasta com os desenhos prontos. E como eles não tinham estagiários, não era da cultura deles na época ter estagiários, e ela falou, nossa, tipo, super aceita essa sua ajuda, porque a gente não tem estagiários aqui, tipo, então não tem quem faça muito esse trabalho. E aí, no final do dia, eu falei, olha, Raquel, se você quiser, eu posso vir mais uns 2 dias, que eu acho que eu acabo, tipo, toda essa pasta aqui. E aí, eu acabei antes do que eu achei que eu precisava de tempo, me ofereci para fazer outra coisa. Aí eu falei, olha, se eu vir mais um dia, eu acabo esse trabalho. E aí, no final, acabou virando um estágio, eu fui ficando. E eu ficava sempre nessa parte mais com a Raquel do Revit. Então, foi muito legal, assim, porque eu acabei sendo a primeira estagiária na história do Estúdio MK27, de arquitetura. E isso também acabou me abrindo outras portas para outros estágios, tipo, para outras justamente por coisas. conta da relevância, né, do no mercado. E eu imagino o que é você também estar lá dentro de um escritório como o MK. Né? Você deve ter uma visão geral, assim, de tudo, porque são projetos absurdos, assim. E, na verdade, acho que isso até é uma coisa engraçada. Eu tenho uma gratidão muito grande para eles, primeiro porque eles abriram essas portas, mas acho que eles nem imaginam o impacto do que foi estar essas 2 semanas para mim lá, não só em termos arquitetônicos, mas de eu entender o que eu queria para mim. Porque eu sempre achei que o que eu queria era me formar e ser arquiteta projetando. Só que estando lá dentro, o que me deixava mais instigada, assim, não era nem, tipo, trabalhar do lado deles, desenhar com eles. Era perceber como funcionavam as coisas lá dentro, tipo, essa visão bem insider. Entender a cultura, a dinâmica das coisas e falar, nossa, não é à toa que eles estão onde estão. Não é só a qualidade projetual, mas é, tipo, como o Márcio trata as pessoas que estão lá dentro, como ele dá liberdade para elas, como ele valoriza o trabalho delas. E é por isso que as pessoas estão aqui há muito tempo e todas adoram trabalhar com ele. E eu falo, nossa, tem muito além aqui. Tipo, eu queria que as pessoas também soubessem como funciona. E foi estando ali de perceber, nossa, eu estou trabalhando com os meus ídolos e eu não queria
projetar. Tipo, eu quero mostrar para as pessoas os bastidores daqui. Que eu fui entendendo que o meu coração estava mais na comunicação do que no projetar. Então, tipo, para mim foi essencial estar lá por isso também. Porque talvez se eu tivesse feito um primeiro estágio num lugar não tão, sei lá, inspirador, eu poderia pensar, ai, não gostei tanto, mas porque esse lugar não era tão legal. Tipo, eu poderia ter demorado mais nessa minha jornada de descobrir que meu coração estava no comunicar e não no projetar, sabe? Sim. Isso foi muito legal. E ele é muito acessível também, né? Eu fiz o catálogo da nossa primeira coleção aqui, eu fiz com a Clarissa Schneider. Sim. E a gente fotografou no Urânia. Dele. E assim, eu acho que o móvel, né, ele brilha, qualquer móvel vai brilhar, obviamente. Mas é um olhar tão interessante para os detalhes e eu acho o trabalho dele parece um minimalismo, porque, por exemplo, você entra no Urânia, você não tem móveis, você não é cheio de coisa, mas eu digo mínimo porque não tem muita coisa, mas é bem trabalhado, as paredes são todas revestidas. Então, quente. Exato. A madeira, né? Em todos os lados. Então, um projeto bem aquecido e eu fiquei, assim, maravilhada. Primeiro, por ele abrir as portas, né? E geralmente é mais por quem é o Márcio Kogan, né? A gente sempre espera uma dificuldade de se aproximar, assim, e é muito legal a gente ter essa abertura, né? Essas portas abertas no mercado. Muito legal. Eu ia te fazer uma pergunta, mas você quase respondeu, né? Que foi, qual foi esse momento de virar a chave, de você entender, olha, eu não quero fazer projeto, eu quero fazer comunicação e arquitetura. Eu acho que foi bem nisso, no do Kogan. E talvez a confirmação tenha sido no meu próximo estágio, que foi no ArchDaily, o maior site de notícias de arquitetura. Um currículo bem básico. E mais uma razão por ter muita gratidão para o Estúdio MK27, porque, na verdade, eu conheci eles ao vivo num almoço no Estúdio MK27, durante meu estágio lá. Eles também seguiam Architecture Hunter, sem saber que quem estava por trás era uma menininha do Brasil. E aí, nesse almoço, eu tava ali, tipo, eu era super tímida. Talvez hoje as pessoas não imaginem, mas eu era super tímida. Eu ia fazer esse comentário em off depois, mas eu te conheço há bastante tempo e acompanho o seu trabalho também, e é de uma evolução carismática, você sempre foi, mas assim, a sua evolução, eu acho que em frente das câmeras, talvez, ou essa desenvoltura, eu acho que isso também vem um pouco da maturidade do próprio trabalho, né? Sim. Acho que você vai se acostumando um pouco também com as coisas, né? E eu era muito, muito, muito tímida. Então, eu não me apresentei do Architecture Hunter quando o pessoal da dele chegou. E aí, eles que falaram da minha página e tudo mais. E aí, acabou fazendo esse contato, assim, uma ponte com eles. E aí, isso no futuro acabou desencadeando num estágio lá também. Porque depois, quando eu saí do Kogan, eu pensei, eu preciso confirmar pra mim se o que eu quero é isso. Tipo, é estar mais na comunicação do que projetar. E talvez a melhor forma de eu descobrir isso é trabalhando com isso. Porque, às vezes, você imagina que trabalhar com uma coisa, na verdade, é uma coisa totalmente diferente, né? Então, eu acabei mandando depois uma mensagem para eles, perguntando se eles tinham algum programa de estágio. Eles, no caso, não tinham nada aberto naquele momento, mas você abriu de novo o mercado. Mas a gente vai abrindo o mercado. Mas eles falaram, mas seria muito legal realmente ter você aqui, tipo, vamos pensar em alguma coisa. E aí foi muito bom, porque eu fui migrando de áreas e podendo entender, tipo, eu comecei na área editorial, antes eu só traduzia, era só tradutora. Aí depois eu já escrevia os meus textos também. Aí teve uma parte da minha fase editorial lá que eu trabalhei só falando sobre resultado de concurso de arquitetura, tipo, projetos e tudo mais. Aí depois acabei migrando para uma outra área comercial, que também para mim foi muito importante para entender os bastidores, tipo, o negócio, tipo, sabe? Então, acho que assim, foi um pouco... Foi na faculdade mesmo, né? Que eu tive essa chavinha de ligar, de pensar, tá, nossa, acho que arquitetura pode ser alguma coisa e tá mais pra comunicação. Tipo, não é o projetar, sabe? Mas você chegou a projetar em algum momento? Não, tipo, só na faculdade mesmo. Obviamente, nos projetos que a gente tem que fazer, né? Estando ali perto também, no estágio, com Kogan, querendo ou não, tipo, tava perto dos projetos. Mas quando eu me formei, em 2018, eu já fui direto a empreender com Architecture Hunter. Que interessante. Então, desde o início eu já fui para isso, tipo,
não tive meio uma dúvida, assim, sabe? De, putz, será que eu quero? Será que eu precisaria testar antes? Eu estava olhando, acho que a sua casa, você mudou recentemente também, Sim. e a sua casa não foi você que projetou. Também não. Também não. Isso é raro, porque pensa bem, acho que todo arquiteto quer fazer a própria casa, né? Então, não, a gente até ia, porque o meu noivo também é arquiteto de formação e também não atua hoje. Então a gente ia, os dois, fazer o nosso projeto. Só que, não lembro, eu acho que eu publiquei alguma coisa, e aí eu já tinha conhecido o Quintino Fátio, que é o arquiteto da nossa casa. Conheço ele é incrível mesmo. E aí ele escreveu, nossa, que legal que vocês estão se mudando, tipo, eu adorar ajudar vocês com um projeto, alguma coisa assim. E aí a gente ficou meio, quer saber? Vamos, porque que horas que a gente acha que a gente vai parar pra projetar e fazer tudo? Tipo, eu e o Thiago, meu noivo, né? Então a gente até tava cogitando, tipo, a gente fazer o projeto, mas quando chegou o Quintino falando que adoraria fazer o projeto pra gente, e a gente gosta muito do olhar dele, a gente falou, meu, vamos fazer, porque eu também acho que, nossa, são tantas ideias que eu e o Thiago a gente tipo, teria juntos. E eu, por trabalhar com isso 24 horas por dia, que talvez eu ia pirar, tipo, de não conseguir escolher uma coisa só, sabe? Então é bom, às vezes, também, quando tem uma pessoa externa, tipo, juntando os dois lados, porque não é a minha casa, é a nossa casa, Sim. sabe? Então foi muito bom, tipo, foi muito bom ter o Quintino lá. Eu acho que ele soube ler muito bem, assim, o que a gente queria, os dois, sabe? E eu acho que essa questão também de quando o arquiteto está bem inserido no mercado, ele já sabe tudo que tem de tendência, de atualidade, de material. Exato. Materialidade, exato. Exato. Tipo, de soluções arquitetônicas. Porque, querendo ou não, eu trabalho com curadoria de arquitetura, mas a prática não é a mesma coisa. Não. Então, tem muitas coisas que... Muitas das soluções e coisas que ele trouxe lá que a gente não teria pensado, porque é diferente a gente trabalhar comunicando arquitetura e projetando, né? Uhum. E você, como mulher, me conta, como você vê o papel da mulher hoje nesse mercado e também se você já, em algum momento, você sentiu alguma resistência por ser mulher, jovem, né, nesse mercado tão competitivo? Vou responder a sua segunda pergunta primeiro. Sim, eu acho que no começo, mais ainda, assim, porque no começo... Bom, eu comecei muito nova, comecei com 18 anos, mas acho que eu comecei a fazer mais coisas como Architecture Hunter nos meus 22, talvez. Por aí. Então, assim, já era muito nova e tinha cara de nova, assim, porque eu poderia parecer mais velha, mas, tipo, não era tanto o caso, assim, sabe? Então, acho que isso sempre... Eu sentia várias vezes, assim, que eram algumas questões, tipo, da pessoa pôr fé em você, assim, sabe? Tipo, de credibilidade mesmo, tipo, será que essa menininha vai dar conta? Só que, ao mesmo tempo, por outro lado, já tinha... O Architecture Hunter já era muito grande, tipo, quando eu comecei a fazer as coisas, tipo, realmente empreender com isso. Então, quando eu decidi transformar o Architecture Hunter, além de um Instagram, já tinha, sei lá, 1,5 milhão de pessoas acompanhando o Instagram. Então, isso já te traz também um pouco mais de, tipo, um track record para as pessoas falarem, não, vamos dar uma chance, tipo, vamos ver. Porque, pô, tipo, já chegou em algum lugar já, sabe? Então, assim, existia umas desconfianças, talvez, de, tipo, das pessoas acharem que a gente ia conseguir fazer mesmo as coisas, mas, por outro lado, acho que as expectativas eram baixas, a gente sempre entregou muito bem o nosso trabalho. Então, por outro lado, era muito bom, porque as pessoas ficavam muito impressionadas. Eu sentia, assim, que, às vezes, as pessoas que mais duvidavam eram, depois, as que mais advocavam a favor, sabe? Porque acho que era uma quebra de expectativa muito grande. Então, tipo, nesse sentido, por ser muito nova, tipo, isso era interessante. Tipo, era um desafio que poderia ter sido pior, mas acabou sendo ok, sabe? E como mulher, sempre, acho que você vai saber também. Você também deve ter passado por coisas assim, mas sempre tem uns comentários, tipo, algumas coisas, tipo, bizarro, assim. Na época que as pessoas foram descobrindo mais que quem estava por trás do Architecture Hunter era uma menina do Brasil. Teve um evento que eu tava, que um arquiteto... Me apresentaram ele, né? E um arquiteto falou assim, nossa, não esperava que uma coisa tão bem feita fosse feita por brasileiros e por uma mulher. Tipo, e ele achou que ele tava fazendo um elogio, sabe? Ele achou que isso não era um elogio. E eu fiquei travada, assim. Eu falei, gente, que sem noção. Tipo, esse cara, ele acha que isso é um elogio. Tipo, não é possível, sabe?
Então, sempre tem umas coisas assim, sabe? Ou de em reunião, às vezes quando, sei lá, tipo, um cara muito mais velho, tipo, hoje eu tenho sócios, né? Às vezes você sente que, tipo, puta, o cara tá falando só com o meu sócio, tá nem olhando, sabe? Nem olha pra você. Mas acho que hoje isso acontece muito menos, muito menos. Por, sei lá, tipo, já tem um pouco mais de reconhecimento no mercado e tudo mais, então acho que isso acontece menos. E respondendo a sua primeira pergunta sobre, acho que esse papel da mulher também, eu acho que hoje, eu acho que esse papel da mulher na história da arquitetura, no design, principalmente brasileiro, eu acho que ele vai mudando um pouco. Então, acho que lá atrás as mulheres tiveram que abrir muito mais espaço para nós hoje estarmos aqui. Mas eu acho que a gente continua tendo que abrir esse espaço para quem está vindo também, sabe? Eu acho que é uma luta um pouco contínua. Eu acho que talvez a luta que nós mulheres temos hoje, seja mais nas lideranças, porque acho que hoje tem mais mulheres, mas muitos dados mostram assim o quanto nas lideranças ainda tem muito menos mulher. E é impressionante porque na faculdade a maior parte das pessoas são mulheres, a minoria são homens, mas quando você vai ver os escritórios renomados e que tem nome e tudo mais, reconhecimento, a maior parte são liderados, são fundados por homens. Então isso é bem curioso, assim, né? Então acho que a gente ainda continua trazendo esse... Tendo que ter esse papel um pouco de abrindo e quebrando paradigmas e quebrando preconceitos. Tem uma arquiteta enorme no Brasil que ela me contou, ela e a sócia dela, que cuida da parte administrativa, que um cliente chegou para ela, e assim, ela é uma arquiteta muito consolidada, tipo, nacional e internacionalmente. E aí um cliente falou, nossa, mas vocês são tudo mulheres aqui, vocês vão dar conta mesmo nessa obra? Tipo, por que você chegou nela, então, pra chamar pra fazer esse projeto? No final, ele acabou contratando elas mesmo. Mas, assim, mesmo assim, existe isso ainda, sabe? Tipo, existe. Então, acho que ainda tem um trabalho que a gente vai ter pra fazer aqui, sabe? E historicamente, né, tem um peso muito forte, porque a gente já vem de uma história onde a relevância das mulheres foi muito pequena para a época, né? A gente já tinha uma ideia de que existia uma ideia de que as mulheres já intelectualmente eram inferiores, e eu acho o contrário. Mas é verdade, nós somos tão apegadas a detalhes, a gente é tão criativa, né? A gente é tão capaz, a gente faz tantas coisas, a gente, né, tem filhos, e a gente dá conta da casa, dos filhos, enfim. E há uns 2 anos atrás, tinha uma informação da ABD, a gente fez uma pesquisa, que 80% dos afiliados da ABD, que é a Associação Brasileira dos Design de Interiores, eram mulheres. 80%. É muito... E a relevância delas no mercado, né? Quem se destaca, quem é mais publicado, que você sabe que é assim que funciona, né? A gente consegue nivelar nesse sentido. Assim, quem tem trabalhos mais relevantes, geralmente são os homens. Então, essa é uma questão que a gente fica se perguntando, culturalmente, socialmente, o que falta, né, pra gente fazer. A Carol Sugikawa também, que é uma designer de produto, que ela tem uma bandeira muito interessante, que ela é uma designer trans. Sim. E ela tem essa bandeira com muito orgulho, é uma amiga minha querida, e a gente foi participar uma vez de um talk, e ela falou uma coisa que me marcou muito, né, que falaram para ela, como você se sente levantando essa bandeira e tal, e ela falou, nós temos que levantar todas as bandeiras. Por quê? Porque nenhuma mulher trans vai chegar onde uma mulher cis não chegou primeiro. Então, todas as bandeiras são importantes para as minorias, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso. Eu sempre falo que a mulher, né, a gente como mulher, a gente já chega no mercado de trabalho em desvantagem. Por quê? Porque em algum momento, eu tenho filhos, né? Sou mãe já, meus filhos são adolescentes, mas eu parei a minha carreira por 10 anos, meu estudo, minha carreira, 10 anos, para cuidar dos meus filhos sem arrependimento nenhum. Amo ser mãe, mas é uma desvantagem, né? Você chega completamente desatualizada. Sim. Então, eu fui terminar de estudar, me formar aos 30 anos. Né? Se você tem essa decisão de ser mãe jovem, e é por isso que agora parece que as mulheres estão sendo mãe cada vez com mais idade. Tarde. Assim. Eu estava uma vez num talk que era justamente sobre mulheres na arquitetura, e essa parte da maternidade foi um ponto muito tratado, porque é isso, assim, uma das questões da liderança que às vezes muitos escritórios, às vezes liderados por homens, não colocam mulheres na liderança porque, será que ela vai ficar grávida e vai ter licença maternidade, vai me deixar na mão, tudo mais. Então, assim, já tem... Primeiro que é isso que você trouxe também, tipo, culturalmente, já se achavam que mulheres eram menos potentes intelectualmente. E ainda tem essa questão da maternidade, que se pensa, será que vai ser uma questão ou não? Então, assim, a gente já tem que... a gente tem que ser
muito melhor pra estar no mesmo lugar que um homem, às vezes. Tipo, se provar muito mais. É isso. Por isso que, às vezes, eu também tem até uma questão. Se tem um currículo muito igualzinho entre um homem e uma mulher, a mulher provavelmente é melhor. Porque se ela tá igualzinha, ela teve que lutar muito mais pra estar ali. Tipo... E também tem uma questão disso. Eu também tava vendo dados, agora não lembro de onde. De como... Acho que eram dados do LinkedIn. Os homens se engrandecem muito mais nos seus currículos e as mulheres se diminuem muito mais nos seus currículos. Então, isso não é um dado só de arquitetura, né? Mas um dado geral. Será que também não tem um pouco disso, sabe? Das mulheres estarem menos em cadeiras de liderança? Porque a gente também sempre foi muito ensinada a ser humilde, a aceitar isso, sabe? Tipo... E o cara vai lá, já se banca e fala e tal, tipo, e vai subindo, sabe? Tipo, então, eu acho importante isso que a Carol falou, de levantar bandeiras e falar e empoderar as mulheres também. Sim. E, na sua opinião, qual que é o papel da arquitetura na vida das pessoas em geral? Assim, além da estética e da forma e da função, né? Que é o que a gente já conhece como definição. O que você acha que a arquitetura representa? Eu acho que essa é uma pergunta extremamente profunda, porque... O mundo não existe sem arquitetura. Foi do Bruno Zev, no livro do Bruno Zev, eu acho, que eu li isso, que isso tipo, impactou muito, assim, mas a arquitetura ela é a única, entre aspas, arte em que é impossível se ignorar. Porque um quadro, né, tem 2 dimensões, mas pode sugerir várias dimensões. Você pode tipo, virar a cara e não olhar para ele. Tipo, uma escultura, 3 dimensões, mas você pode não interagir com ela. A arquitetura é a única das artes que inclui o homem e você não tem como não interagir com ela. Então, a gente está aqui dentro de uma casa, você está na rua, você está passando... A rua é feita por um arquiteto, um urbanista, tudo é arquitetura. Então, assim, eu acho, na verdade, que a arquitetura é uma das coisas... É a base, tipo, é uma base, porque... Bom, não vou entrar agora tanto nesses pontos, mas é muito fato o quanto a arquitetura, ela influencia, né, a vida das pessoas, a segurança das cidades, ou a sensação, ou falta de sensação de segurança das pessoas nas cidades e tudo. Então, assim, uma arquitetura bem feita, uma arquitetura mal feita, ela vai ter impactos na sociedade como um todo. Então... Não sei, às vezes acho que os próprios arquitetos talvez esqueçam a responsabilidade do seu trabalho, porque quando você está projetando uma casa, por exemplo, você não está projetando aquela casa para 5 pessoas que moram ali nela. Você está projetando ela para a cidade, para todas as pessoas que vão interagir com ela, tipo, quando vão passar na rua, se essa casa aqui, da forma que você fez, cria sensação de segurança, ou se cria uma insegurança para o entorno, para a cidade, se ela agride a cidade. Então, assim, acho que é a base de tudo. Todas as outras profissões atuam dentro de uma arquitetura. Então, se é uma arquitetura que não está bem feita, ela vai afetar tudo. Então, essa é uma pergunta muito complexa, porque acho que eu quero, talvez, no final da minha vida, saber responder ela com mais precisão depois de investigar tanto isso, assim. Mas, assim, realmente é a base. Eu acho que o que me incomoda, e talvez seja porque eu trabalho hoje, que tenho me feito trabalhar com comunicação de arquitetura, é perceber o quanto as pessoas não entendem a importância da arquitetura. Principalmente no Brasil, assim, ela às vezes é muito vista como, tipo, arquiteto... As pessoas não sabem, primeiro, a diferença entre um engenheiro, um arquiteto, um designer de interiores, um decorador, um designer... E acham que a arquitetura é combinar o tapete com a cortina, sabe? Mas, na verdade, é tão mais complexo, principalmente no Brasil, que a nossa formação é arquitetura e urbanismo. Tipo, é diretamente com a cidade, sabe? Não tem como isolar uma coisa da outra. Então, enfim, eu acho que talvez eu possa responder essa pergunta mais certinho no final da minha vida. E a gente está numa época onde tem se falado muito em sustentabilidade. Como que você vê essa relação? Você acha que aqui no Brasil a gente está engatinhando ainda? A gente acabou de voltar de Milão, né? Você foi para a feira também. Lá não é mais uma questão. Não existe mais produzir um produto sem um fator sustentável inserido, ou seja no processo, ou na materialidade, ou o que quer que seja. Como que você vê isso aqui para a gente? Eu acho que a gente tem 2 questões quando a gente fala de sustentabilidade,
quando a gente fala de arquitetura e de design de produto. Porque quando a gente fala de design de produto, eu acho que, em termos de sustentabilidade, está um pouquinho mais avançado do que a arquitetura no Brasil. Não sei, pelo menos eu tenho a sensação, tipo, toda hora eu vejo coisas feitas com materiais reciclados e tudo mais, e reuso. Talvez sustentabilidade seja uma palavra muito forte e que está até se perdendo um pouco o sentido real dela hoje em dia. Porque o que é sustentável? Não tem como o ser humano não impactar em qualquer das coisas que a gente faça. Tipo, algum impacto a gente vai gerar. A Winnie, uma vez numa Winnie Basham, do Design do Bom, ela, num talk que a gente fez juntas, ela propôs, em vez de a gente usar o termo sustentabilidade, usar ecologicamente mais responsáveis. Tipo, era uma coisa assim. Eu achei isso fenomenal, porque eu acho que é isso. Tipo, tudo bem, a gente, às vezes, não tem como ser 100% sustentável. Assim, o ser humano é incapaz de ser 100% sustentável. Mas, ecologicamente mais responsáveis, tudo que a gente puder fazer, isso não tem como não ser. Tipo, muitas das nossas ações a gente tem como melhorar, sabe? E então a gente, inclusive nesse talk, trouxe vários exemplos, assim, eu acho que aqui no Brasil a gente tem resgatado mais no design materiais reciclados, reutilizar materiais, reutilizar objetos, dar ressignificado aos objetos. Mas sim, eu acho que lá fora isso também está muito, muito aquecido. Mas se a gente for falar de arquitetura, eu acho que aqui a gente talvez ainda esteja um pouco mais para trás nesse sentido. Porque eu vejo, assim, lá fora, projetos ecologicamente mais corretos ou sustentáveis, muito, muito pensados mesmo. Então, por exemplo, tem um projeto, acho que é na Noruega, que é a Powerhouse, é um projeto do Snorreta, que eu não lembro exatamente o uso, mas acho que é um prédio comercial, mas a forma da cobertura dele, ele tem uma inclinação correta para a cidade em que ele está, e ela é 100% revestida com placas solares. E o tanto que ele gera de energia, ele gera mais do que ele consome. Então, ele devolve energia para a cidade. Por isso que ele chama Powerhouse, inclusive. Uau. E aí eles começaram a fazer outras powerhouses, tipo, pela Escandinávia como um todo. Deve ter umas 3, tipo, eu não sei, me parece ser um projeto que eles estão querendo fazer mais também. Ou, por exemplo, tem um projeto do Bjarkingos, em Copenhagen, que era uma antiga incineradora, e ele transformou aquilo de uma maneira muito mais ecológica, e também tem um outro uso, que é para uso para as pessoas. Então, acho que lá fora, talvez em arquitetura, acho que isso esteja um pouco mais avançado, mas também porque requer muita tecnologia, muito investimento, tipo, é uma outra escala, assim, então também é mais complexo, sabe? Mas vejo muitas iniciativas aqui no Brasil muito legais, assim, de, tipo, voltar a resgatar materiais locais. Isso já é por si só, um belo começo, sabe? De materiais da terra, ou madeiras ecologicamente como fala? Certificadas. Então, eu acho que a gente também está olhando mais para isso, para a arquitetura aqui. Mas acho que nesse quesito lá fora talvez esteja um pouquinho mais avançada. Dentro de produto a gente tem algumas, né? Estamos bem avançados, mas eu acho que existe uma ideia também difundida no meio, em que se você desenvolver um produto com um tecido sustentável e com uma madeira que é certificada, você está fazendo um produto 100% sustentável. E não é verdade, né? A gente são tantas camadas dentro de sustentabilidade. Eu estava lá em Milão, na Galeria Rossano Orlandi, e eu vi umas luminárias que estavam em destaque. Elas eram de casca de ovo, numa resina. E aí eu me lembrei de uma discussão, eu fiz uma pós, né, em sustentabilidade, e eu lembrei de uma discussão que a gente levantou, porque existe uma startup na Alemanha, onde ela pega o pó do café, aquele que você utilizou, já passou o café, pega das cafeterias e eles transformam em produtos, misturando com uma liga de petróleo, eles transformam em produtos, relógios, copos, e aí todo mundo, uau! E aí um ambientalista que estudava com a gente falou, olha, é muito legal, porém, todavia, contudo, a gente pega um produto que é orgânico, que a terra vai consumir, e transforma ele num plástico. Então, agora a gente vai ter um pó de café que vai durar para o resto da vida. Verdade. E a mesma coisa eu pensei na casca de ovo com a resina. Então, assim, existem outros materiais que a gente pode pensar
para criar esses produtos, né? E às vezes existe essa ideia, não, se eu estou fazendo com esse material que é orgânico, né? O orgânico, né, ele é biodegradável, a terra consome ele, a gente não precisa dar um fim nele. Então, eu acho que, assim, falta também até informação, você acredita, no meio. Por isso que a Winnie, quando ela propôs esse termo, em vez de, tipo, designs sustentáveis, mas mais ecologicamente corretos, talvez mais pensados, mais trabalhados, eu acho que seja muito pertinente, porque é isso, assim, tipo, o que é sustentável? É você gerar impacto zero para a Terra? O que a gente faz hoje que gera impacto zero para a Terra? Nada, né? A gente sentada que a gente está consumindo, emitindo gás carbônico. Exato. E uma outra questão também que está muito em relevância agora é a nossa arquitetura. Nossa arquitetura fora do país, ela tem uma visibilidade enorme, né? A gente, historicamente, também, a gente tem, né, grandes nomes aí. Como que você vê isso? Você tem uma relação muito interessante com esse mercado fora do Brasil. Como que a gente está sendo visto agora? Eu acho que na arquitetura a gente está sendo muito bem visto. Porque hoje, né, assim, eu acho que teve lá atrás, na Miss Fortes, aí teve um momento de um hiato, assim, na arquitetura brasileira. E voltamos, acho que isso é muito fato. Veja assim, pelo número de brasileiros que têm ganhado premiações internacionais, nas conversas. E uma coisa um pouco unânime, assim, eu acho que é um fato engraçado, é o quanto, tipo, os gringos, eles ficam impressionados com as nossas residências brasileiras. Assim, mais de 3 vezes, assim, conversando com pessoas de nacionalidades diferentes entre si. O que eles comentavam era sobre como o brasileiro sabe fazer casa. Numa escala, numa proporção, não trazer conforto, tipo, como é diferente, assim, sabe? E assim, eu fiquei depois muito refletindo sobre isso. Nossa, por que será que a gente sabe fazer muita casa? Mas de fato, assim, acho que é engraçado, porque lá fora parece que os investimentos em arquitetura são muito mais institucionais. Então, a gente vê toda hora um novo museu, um novo centro cultural, um novo cinema, uma nova galeria. Tipo, são sempre essas escalas e menos realmente na escala residencial. Primeiro que, para começar na Europa, tem muito menos espaço disponível do que no versus Brasil, né? Para construção de residências. As pessoas acabam... Já existe muita coisa, então as pessoas acabam muito mais retrofitando as coisas, reformando as coisas, do que fazendo do zero. Então, acho que por uma questão dessa, assim, de também a gente ter muito mais investimento das próprias pessoas na arquitetura, e não talvez tão institucional e tudo mais, acho que historicamente, assim, nos últimos anos, a gente foi se tornando cada vez mais especialistas na arquitetura residencial. E isso é uma super referência lá fora, assim. Foi, acho que, foi um arquiteto dinamarquês, que ele, para mim, assim, ele se demonstrou mais em choque e admirador da arquitetura residencial brasileira, dessas pessoas que eu já conversei sobre. Então, eu acho muito bom, tipo, ver, assim, como tá voltando, assim, realmente, assim, o Brasil sendo visto lá fora de uma forma muito linda. Eu queria saber, na sua trajetória, qual foi o projeto mais impactante que você vivenciou, que você fez parte, que você viu até agora? Putz, posso falar 2? Pode, tô tentando, pode, tipo, super. pôr numa balança, assim, esses 2, eu não consigo. Porque tem 2 coisas muito distintas, assim, de por que esses 2 foram muito gostosos de serem vividos, assim. Um é o The Hunt, que é a nossa exposição de realidade virtual, que eu tava te contando. Que a gente chamou 10 arquitetos de 10 países diferentes para fazer um projeto exclusivo para o Architecture Hunter. E aí, nossos parceiros, a JFormento, que é um estúdio de render e VR, transformou isso em realidade virtual. E assim, quando a gente teve essa ideia lá atrás, foi em 2019, tipo, antes de boom de metaverso, essas coisas, assim, tipo, não foi surfando nenhuma onda, sabe? E, na época, o Architecture Hunter se resumia a mim e a Bia Charro, que era a primeira pessoa que começou a trabalhar no Architecture Hunter. Hoje, ela não trabalha mais com isso, ela tem um estúdio de design gráfico, mas ela, assim, eu e ela, a gente era muito ousadinhas, assim, tipo, nas ideias e, tipo, não, vai dar tudo certo. Talvez um pouco por sermos muito novas e não entendermos como as coisas funcionavam. Isso era, na verdade, ótimo, porque... Na verdade, isso era positivo, porque como a gente não tinha a mínima noção, a gente achava que tudo era possível, sabe? Aquela ingenuidade um pouco mesmo. E aí a gente
resolveu chamar uns nomes absurdos, assim, tipo King Okuma, representando o Japão, o Kogan, Brasil, 3XN, Dinamarca, eu vi, sabe desse? super. É. Aham. Hodgkin do México, Fran Silvestre da Espanha, Woha, Singapura, quem mais eu não falei? Luciano Huck, Argentina. Ai, meu Deus, eu não lembro agora quem... Bom, mas enfim, eram nomes absurdos, assim. Era tipo os nossos arquitetos favoritos de cada um desses países. E a gente convidou e eles aceitaram o convite, sabe? Hoje, eu não sei se eu ia ter coragem de fazer esse mesmo convite. Tipo, com 30 anos, eu, tipo, sabendo como as coisas funcionam, eu acho que eu não teria tido essa ousadia, sabe? Sim. É que no final, como a gente começou esse projeto em 2019, teve a pandemia em 20, 21, ele só foi realmente lançado no finalzinho de 23. Então é até um projeto que demorou para acontecer, para tipo, ser uma exposição. Mas assim, foi assim, a materialização de uma coisa que hoje eu vejo, eu olho para Amanda lá de trás e para Bia e falo, nossa, vocês eram Né? corajosas, assim, sabe? Então, isso foi uma coisa, assim, muito legal, que a gente traz essa edição até hoje. Porque, basicamente, ela só rodou no finalzinho de 23, em 24 e agora em 25. E a ideia é que a cada 2 anos a gente tenha uma nova edição. Então, esse é o último ano dessa edição. E aí, a ideia é que no ano que vem a gente tenha novos 10 nomes. Mas, enfim, isso foi uma coisa que me deu muita força, assim, tipo, de... Eu posso, sabe? Tipo, vamos tentar, vamos ver que as coisas dão certo. E o outro é o nosso projeto do prêmio, do Architecture Hunter também, porque eu acho que ele talvez tenha sido também uma materialização desse mesmo sentimento do The Hunt, só que para o time inteiro. Porque lá atrás era eu e a Bia, e a gente lançou a primeira edição do prêmio do Architecture Hunter no ano passado. E eu não estava pondo tanta fé que ele ia dar tão certo assim quanto o time. As pessoas lá dentro da Architecture Hunter estavam acreditando mais ainda, sendo mais corajosas do que eu, sabe? E eu vi agora tem Piero Lissone como Sim, júri. como júri. Gente, isso é muito Isso é incrível. muito legal. Então, assim, ano passado a gente lançou. O meu sócio, eu acho que era a pessoa que tava mais botando fé, assim. Eu tava, não sei, mas tudo bem se, tipo, flopar, tá tudo certo, sabe? Eu tava já até tipo, tá tudo bem, sabe? E foi super bem, tipo... a gente teve mais de 50 nacionalidades, pessoas tipo, de 50 países diferentes Isso se é muito inscrevendo. legal pra você ver o tamanho do alcance que você tem, né? Então, porque assim, por mais que hoje a gente conversa com quase 3,4 milhões de pessoas. E 9% são Brasil. Tipo, 91% Olha. é do resto do mundo. Só que mesmo assim, é claro que a gente estando aqui no Brasil, a nossa força de comunicação é muito maior aqui. Então eu tava assim, não sei se as pessoas vão se inscrever, tipo, não sei se as pessoas fora do Brasil vão ficar nem sabendo, assim, sabe? Tipo, elas não podem ver nossas publicações no Instagram, mas a gente também fala sobre outros prêmios. Tipo, por que elas vão se inscrever no nosso? Não sei, sabe? Então, assim, e tava todo mundo... Ninguém nunca tinha trabalhado, tipo, com prêmio, trabalhado nos bastidores, assim. Então, pra mim, isso foi muito especial de, tipo, ver todo mundo, tipo, super jovem. Tipo assim, eu tenho 30 anos, eu sou uma das pessoas mais velhas do Architecture Hunter, sabe? Então, é todo mundo muito jovem lá. Não pejorativamente, mas inexperiente em muitas coisas. Mas acho que isso também é uma coisa que dá muita força de pessoas que querem ir atrás e querem descobrir. É a primeira vez que elas estão fazendo muitas coisas, então tem essa empolgação, assim. Eu acho que até pelo fato de não saber isso que você falou, de como as coisas funcionam. Exato. Às vezes isso é uma força, sabe? Porque aí quando você sabe todos os entraves e os nãos e o que pode dar errado, você acha que é impossível fazer as coisas. É isso. Então, acho que esses 2 projetos, assim, foram 2 coisas que, sabe, me deu um orgulho, não pelo sucesso dele, mas pelo que ele representa, assim, um pouco na nossa história, não sei, tipo, emocionalmente, assim, sabe? E eu, para finalizar, quero te perguntar uma coisa que o profissional ama saber. É tendência. É uma pergunta bem genérica, mas às vezes, de repente, você pode colocar a luz sobre algum detalhe que você... O que você acha que vai ser tendência para esse ano, para os próximos? Falando sobre macro, né? Sobre aquilo que o nosso olho tem que se voltar e que você acha que vai fazer sentido a gente prestar atenção a partir de agora. Eu acho, não sei, me parece pelo menos que, se a gente for pensar em estilos, arquitetônicos, de design, de interiores, de produto, eu acho que a gente está indo um pouco para um lado um pouco mais, eu acho isso positivo, não extremos.
porque acho que assim, às vezes isso acontece mesmo. Às vezes as coisas são como um pêndulo, vai de um extremo para o outro, até uma hora ele parar um pouco, né? Ficar um pouco mais no equilíbrio. E eu acho que a gente já esteve numa fase extra maximalista, talvez até mais neoclássico alguns anos atrás. E aí depois a gente foi talvez para um outro extremo que era um minimalismo frio, que eu particularmente adoro, mas é um minimalismo frio que não agrada muito a maioria das pessoas. E o que eu tenho visto, assim, é muito um mix das coisas, sabe? Nem, tipo, é uma valorização do antigo, de algumas coisas mais maxi, tipo, muita volta, sei lá, de veludo, de cores fortes e tudo mais, combinadas também com, sei lá, um aço inox, que geralmente remete a alguma coisa mais fria. Então, assim, eu tô vendo um pouco mais esse casamento entre o maxi e o minimalismo, sabe? Eu gosto muito disso também. Eu acho que isso tem bastante personalidade. Eu acho que acaba sendo um pouco mais confortável para todos, assim, sabe? E bastante personalidade, assim, tipo, não sei, eu tenho sentido um pouco, tipo, o pêndulo indo mais pro meio, assim. Equilíbrio. Pro equilíbrio, não sei, talvez, por aí. Que bom. Isso é bom porque agrada a todos os gostos, eu acho, sim, né? sim. Eu acho que você tem uma casa com alma também, com identidade. Sim. Ah, Amanda, quero te agradecer por você ter vindo. Quero te presentear também. Eu sempre falo fora do microfone aqui, ó. Com a Mini Lady, que é um presente. Ai, que linda! Pra quem que a gente participa, tá sentada, né? Ai, obrigada. Ui! Que ela já derruba. Para quem participa do programa que a gente faz, a Mini Lady, para você decorar a sua estante. Amei, obrigada. Não, e ela é linda, tipo, de costas, de lado. Principalmente de costas. Assim. Eu sempre... É pra pôr de frente ou de costas. essa cadeira, ela tem uma história bem interessante, porque quando eu desenhei ela, eu sempre conto, porque ela não tem nada de... Ela tem muitas informações de moda e quase nada de arquitetura ou de design. Ela foi feita durante um curso que eu fiz, como uma experimentação, uma cadeira para ser uma peça... conceito, ela não era uma peça para ser vendável e eu fiz na Itália, desenhei ela na Itália durante um curso, enfim, e ela veio numa época em que a Dior lançou uma coleção chamada Revolution, que era inspirada na mulher. Então, com todas essas informações, amo moda, eu acho que tudo, né, tá tudo muito interligado, isso. E a gente bebe das mesmas fontes, né? E aí eu desenhei ela e ela ganhou um prêmio e ela acabou caindo nas graças de algumas pessoas muito legais, muito bacanas, que foram me abrindo portas e depois, durante muito tempo, as pessoas me conheciam como a designer da cadeira de lacinho. Eu lembro de várias, tipo... Publicações. Pessoas, assim, atrizes, pessoas... E aí ela se encaixou num lugar, no mercado, que eu sempre falo que o projeto, quando ele tem alma... ele encontra o seu lugar. Sim. Porque ela tinha tudo para dar errado, porque ela é uma cadeira que é até caricata, mas ela encontrou um lugar feminino onde as mulheres talvez estavam precisando se ver, e hoje é a peça que até hoje, depois de 6, 7 anos, é a peça que a gente mais vende. No Brasil inteiro. Que legal! Nossa, parabéns, que legal! Ai, obrigada! Imagina, eu que agradeço, quero te agradecer mais uma vez, muito obrigada. E se você quiser se despedir também, a gente já finaliza daí. Obrigada a você, Linda, pelo convite. Foi super prazer estar aqui. Obrigada também pela audiência, quem assistiu até o final. Espero que tenham gostado, que tenha sido uma contribuição enriquecedora para as pessoas. Eu agradeço e eu acho que a Amanda é uma referência, né? A gente já sabe disso. Você é uma referência não só para a arquitetura, mas eu acho que para a mulher também, né? Que tem uma história que começou tão jovem, com um produto tão potente, que na verdade é muito mais algo que você acreditou muito que você fez, que eu acho que é isso que eu falo sempre, sabe? A gente não pode esperar estar pronta para começar um projeto, a gente tem que começar aquilo que a gente acredita. Exatamente. Não é? A gente nunca vai ter sentido pronto. É isso. Então é isso, gente. Por hoje é só. A gente se vê no próximo capítulo. Até mais.